agora das espécies tributárias. Nós já definimos o conceito geral de tributos. E isso, né, já trouxe uma luz que faz com que a gente diferencie tributo de qualquer outro instrumento jurídico, como contrato, como preço. Né? Tributo tem uma característica específica. Quais são as espécies? Né? Quando a gente pensa em tributo, nós estamos pensando num conceito macro. Nós estamos pensando num conceito genérico. Então, o tributo, né, ele é um elemento jurídico. Tributo é um elemento jurídico. E dentro do tributo, eu tenho as espécies tributárias. Eu tenho as espécies tributárias. Agora, tal como lá na biologia, eu tenho que fazer distinção entre as espécies e precisa ter uma lógica, né? O que diferencia uma espécie tributária da outra? Aqui também nós vamos precisar fazer, né, essa diferenciação. Então, como que a gente vai pensar nas espécies tributárias? A divisão do tributo em espécie, ela vai ter como fundamento algumas características específicas. Agora, a diferenciação do tributo, qual que é a importância dela? Eu tenho uma divisão do tributo em espécie porque, sabendo qual é a espécie do tributo, eu vou saber qual é a competência, em que ele incide, qual que é, para onde vai as rendas e quais rendas nós estamos falando, quais as limitações ao poder de tributar. Tudo isso varia em função da espécie, ou seja, cada espécie tem um quadro normativo genérico, próprio. Então, para cada espécie, eu vou ter limitações específicas, competências específicas e por aí vai. Vamos seguindo aí. Quantas espécies de tributo tem no ordenamento jurídico brasileiro? Bem, essa é uma questão que não tem tanta polêmica mais, mas é preciso que a gente compreenda quantas espécies tributárias o Código Tributário nos fala que tem e quantas espécies tributárias nós conseguimos identificar no sistema normativo do Sistema Normativo Tributário, no Sistema Nacional Tributário. Porque o Sistema Nacional Tributário, ele vai além da questão meramente do Código Tributário. Ela vai para a Constituição e não só para aqueles artigos que estão colocados logo no início no Sistema Tributário Nacional, mas ele abarca outros artigos. Então, o posicionamento majoritário hoje no direito tributário é que a gente tenha 5 espécies de tributos. É a chamada teoria pentapartida. Então, guardem isso. O Sistema Nacional Tributário possui 5 espécies tributárias. Ele possui 5 espécies tributárias. Agora, o artigo 145 da Constituição e o artigo 5º do CTN trata somente de 3 espécies. Então, o artigo 145 e o artigo da Constituição e o artigo 5º do Código Tributário Nacional, ele adota no seu texto a teoria tripartita. Tá? Então, nós temos o seguinte, nós temos o Sistema Tributário Nacional, que possui 5 espécies tributárias, e nós temos o texto normativo básico. Então, vamos lá. O Sistema Tributário Nacional
nos diz que a gente tem 5 espécies tributárias. O artigo 5º do CTN e o artigo 145 da Constituição trata da ideia de 3 espécies. As demais 2 espécies tributárias, para complementar o sistema tributário nacional, estão previstas em outros artigos. Então, nós vamos ter essas 2 teorias como as majoritárias dentro do sistema. Agora, o Geraldo Ataliba, que é um doutrinador, e essa diferenciação vai ser importante, ele trabalhou com a ideia, e ele trabalha com a ideia de 2 espécies tributárias. A teoria bipartida, ou clássica, que diz o seguinte: eu tenho tributos vinculados a uma atuação estatal e tributos não vinculados. E aí, todas as outras diferenciações seriam subespécies. Então, para o Geraldo Ataliba, eu faço uma divisão entre 2 espécies: tributos vinculados e tributos não vinculados. Por que isso é importante? Porque, apesar do direito tributário, do sistema tributário nacional, da doutrina, da jurisprudência tratar de 5 espécies, nós vamos utilizar a teoria do Geraldo Ataliba para fazer uma distinção. E aí vai ser muito importante a gente pensar nos tributos que são vinculados a uma atividade estatal, a uma atuação estatal, e os tributos que não são vinculados a uma atividade estatal, que é o caso dos impostos. Os impostos são tributos não vinculados, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente aqui para vocês. E nós temos uma outra teoria que tem sido defendida por alguns autores, mas com pouca relevância, de que haveria 4 espécies: os impostos, as taxas, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Nós vamos ter, no Código Tributário Nacional, desculpa aí, um espirro doido aqui. Nós vamos ter no Código Tributário Nacional a teoria tripartite. Ou seja, para o Código Tributário Nacional, nós temos 3 espécies tributárias. E, de acordo com essa teoria, os tributos, independente da denominação adotada ou da destinação da receita, eram divididos em 3 espécies. Quais são elas? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Para o CTN, todos os outros nomenclaturas que a gente tiver para tributo, ou é imposto, ou é taxa, ou é contribuição de melhoria. Não tem escapatória. Aí, quando a gente pega... Deixa eu ir um pouquinho mais adiante aqui. Quando a gente pega a teoria pentapartida, ela vai falar o seguinte: após o surgimento do CTN, surgiram no ordenamento os empréstimos compulsórios e as contribuições. Essas cobranças, elas se adaptavam ao artigo 3º do CTN, ou seja, ele tinha conotação de tributo, mas não havia uma espécie. Então, ou você considerava isso como imposto ou taxa, porque contribuição de melhoria não cabia, ou você reconhecia que havia outras espécies tributárias, que foi a perspectiva adotada pela doutrina e pela jurisprudência, afirmando, então, que a gente passava a ter mais outras 2 espécies tributárias: os empréstimos compulsórios, as contribuições, além de imposto, taxa e contribuição de melhoria, que é, né, a teoria pentapartida. Vamos voltar um pouco aqui para a gente focar na ideia dos 3, das 3
das 3 espécies tributárias, que vão dar ensejo aí para a gente compreender as demais espécies. Então, nós temos no artigo 5º, deixa eu apagar aqui, nós temos no artigo 5º os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Vamos ver aqui cada um deles. Os impostos, a gente caracteriza como tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, veja só, quando eu pago um imposto, não há vinculação à atividade estatal. Pessoal, já guarda isso. O imposto é a única espécie tributária que não tem uma correlação de atividade pública vinculada. Todos os outros, e isso vai ser importante, têm uma atividade estatal vinculada. Só o imposto que não. Tá? Então, pega um imposto aí, IPTU. O IPTU, você paga o IPTU em decorrência da propriedade de uma casa. O IPVA, você paga em relação à propriedade de um veículo automotor. Então, quando as pessoas falam assim, eu paguei o IPVA e as calçadas e as ruas estão esburacadas, não há correlação, tá? Não há correlação. Porque você pode pegar o dinheiro do IPVA e investir em saúde e em educação. E 15% do IPVA vai para a saúde, 25% vai para a educação. O restante vai para todas as outras atividades estatais, inclusive calçamento de rua. Então, o primeiro tributo que a gente tem é o imposto. O segundo tributo que a gente vai estudar são as taxas. Vejam bem, os impostos, eles são definidos, cada espécie de imposto, né, cada modelo de imposto, ele é da competência de algum órgão, de algum ente federado. Então, IPTU é do município, IPVA é do estado, as taxas não. Vejam só. As taxas, elas são cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, e tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Nós vamos falar disso aqui, tá? Mas eu quero só que vocês já vejam que taxa é vinculada ao poder de polícia ou à prestação de um serviço público. E a contribuição de melhoria, que está no artigo 81. A contribuição de melhoria é cobrada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou município, no âmbito de suas respectivas atribuições, e é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Então, olha só, gente, nós já temos aqui o seguinte, vamos lá, nós temos aqui já 3 espécies tributárias. Os impostos, que não têm vinculação à atividade estatal. Nós temos as taxas, que são vinculadas a poder de polícia e a serviço público, divisível e efetivo ou potencial, e nós vamos falar disso. E nós temos a contribuição de melhoria, que é vinculada à obra pública que gere valorização ao imóvel. Então, nós já vimos esses 3 tributos de uma maneira genérica. E está também, né, na Constituição, no artigo 145. Então, quando eu pego as espécies tributárias
para o CTN e para o artigo 145 da Constituição, o que eu vou ter são essas três espécies: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. O tributo, nós vamos classificar conforme o fato gerador, que pode ser uma ação estatal ou uma ação indiferente da atividade estatal. Então, vamos lá, vamos pensar nisso aqui também. Nós vamos pensar nessa questão aqui para a gente entender. Qual é o fato gerador? Qual é o fato gerador dos tributos? Então, eu tenho, no caso do imposto, o fato gerador, ele é uma ação do contribuinte que não é vinculada a uma atividade estatal. Então, vamos lá. IPVA, ter um carro. IPTU, ter uma casa. ICMS, circular uma mercadoria economicamente. Qual é o fato gerador da taxa? O fato gerador da taxa é o exercício do poder de polícia e um serviço público. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? A obra pública, uma obra pública que gere valorização ao seu imóvel. Então, estão aí, né, as três espécies tributárias que estão no CTN e estão no artigo 145 da Constituição Federal. Agora, nós vamos ter com a Constituição a emergência de mais duas espécies tributárias consideradas pelo CTN pela doutrina. Quais são elas? O empréstimo compulsório e as contribuições. E nós vamos ver cada uma dessas espécies com mais detalhe. O que é importante agora, né, é saber que a gente adota a teoria pentapartida, que é a união da teoria tripartida do Código Tributário, que também é homologada pelo artigo 145, mais outras duas espécies que estão em outros elementos tributários. A gente tem, pessoal, com o advento da emenda constitucional número 39 de 2002, que criou a contribuição para serviço de custeio da iluminação pública, uma teoria que tem sido defendida, que é a teoria das 6 espécies tributárias. E entre elas, né, a contribuição do serviço de custeio de iluminação pública. Nós vamos ver que essa teoria ela não tem muita guarida no direito tributário, né, na doutrina e na jurisprudência, porque tem sido considerada a CIP, né, que é a contribuição de custeio da iluminação pública, o COCIP, né, uma das formas que é chamada, CIP ou COCIP, tem sido considerada uma contribuição no sentido lato. A mim me parece que é a interpretação mais correta, dadas as características das contribuições. Então, quando a gente pega o conceito, né, e aí eu quero ver isso aqui com vocês, quando a gente vê o conceito de empréstimo compulsório e de contribuição, nós vamos ver que a COCIP se encaixa perfeitamente no conceito de contribuição, de uma maneira genérica. Então, vamos ver aqui os empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório está previsto no artigo 148, que diz o seguinte, veja bem, a União, então, empréstimo compulsório, competência da União, por meio de lei complementar. Empréstimo compulsório pode ser instituído por medida provisória? Não. Por quê? Medida provisória só versa sobre lei ordinária. Poderá instituir empréstimo compulsório, ou seja, empréstimo obrigatório, para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência.
calamidade pública ou guerra externa, ou efetiva ou eminente. Então, não é guerra com outro país, nós vamos precisar saber se é uma calamidade pública. E a guerra civil, nós precisamos saber é uma calamidade pública. No caso, a segunda hipótese, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Ou seja, nós precisamos saber se o investimento público tem urgência e é de interesse nacional, ou seja, não é só para resolver o problema de uma cidade, mas é para resolver um problema da nação, ainda que seja concentrada num local específico. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. E esse valor vai precisar ser devolvido ao longo do tempo para os contribuintes. E as contribuições? Eu chamo de contribuição vários elementos tributários, várias subespécies tributárias. Que, olha só, a contribuição, veja bem, a taxa, ela tem como fato gerador o serviço público ou o poder de polícia prestado ao cidadão. Então, eu pago uma taxa como se fosse um preço. Eu pago pelo serviço que está sendo prestado para mim. Já a contribuição, ela vai ter um serviço público correspondente, mas não necessariamente eu sou usuário. Veja o caso do INSS. Eu pago a contribuição previdenciária do servidor público, como professor da Universidade Federal. E eu pago o INSS como vereador. Eu vou usufruir da aposentadoria como servidor público, mas não necessariamente eu vou usufruir da aposentadoria como servidor da iniciativa privada. E aí, eu vou poder voltar com a minha contribuição? Não. Eu estou dando a contribuição. Outra pessoa vai fazer jus. Então, a Constituição Federal tem várias contribuições. A do artigo 149, e aí eu tenho do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, que fala, essa daqui do parágrafo 1º, fala da contribuição previdenciária. Então, veja bem, olha só o que o artigo 149 diz. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Aí vai ter os limites. Então, olha só, eu posso ter contribuição social, eu posso ter contribuição econômica, eu posso ter contribuição profissional. Aí, ó, quem paga CRM, quem paga CRO, inclusive a OAB. Eu, particularmente, considero uma contribuição profissional. O STF vai fazer uma discussão, ele vai e volta com essa temática, vai falar que é uma contribuição sui generis, mas ela se enquadra aqui como uma contribuição profissional. Eu sou obrigado a pagar. É lógico que aí eu tenho uma instituição parafiscal, que é a OAB, que é o Conselho Profissional. Eu vou ter a contribuição previdenciária e eu vou ter aqui a CIP, a contribuição de iluminação pública. No artigo 149, está falando da contribuição social, de intervenção no domínio econômico e as categorias profissionais. E aí vai falar assim, os estados do Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para custeio dos benefícios desse do regime previdenciário. Então, olha só, eu tenho, né, o parágrafo 1º instituindo a contribuição previdenciária dos servidores. Agora, as contribuições sociais de domínio econômico são da União. Eu só vou ter os estados, o Distrito Federal e os municípios podendo instituir a contribuição previdenciária do servidor. E tenho, né, algumas limitações aqui no parágrafo 2º que não nos interessa por enquanto, tá? Isso aqui nós vamos estudar
com mais vagar, e tenho aqui a do 149, que é a CIP. Eu falei aqui para vocês. Então, tendo em vista a evolução das críticas à classificação tripartite e o texto constitucional, a doutrina, amparada por decisão do STF, adotou a teoria quinquipartite ou pentapartite, que diz o seguinte: eu tenho como espécie tributária o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Nós vamos, gente, estudar com um pouquinho mais de detalhe cada uma dessas espécies tributárias. Tá joia? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, vamos entender a classificação. Eu já falei aqui para vocês quais são as classificações dessas espécies tributárias, nas quais eu tenho 5. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições, genericamente falando. Vamos entender como é que essa classificação é feita. Qual é o fundamento da classificação? Primeiro lugar, vamos entender a estrutura lógica da norma jurídica. Toda norma jurídica é feita da seguinte forma: hipótese e consequência. No caso do direito tributário, eu tenho a hipótese do fato gerador e tenho a consequência. E aí, para essas consequências, eu sempre vou ter, né, nesse elemento aqui, eu vou ter que estabelecer o critério pessoal, ou seja, quem tem que pagar e quem tem que receber. O material, ou seja, qual é o fato da vida real? O espacial, onde? Porque se a casa está em Valadares, paga-se IPTU para governador Valadares. Se ela está em Belo Horizonte, paga-se IPTU para Belo Horizonte. Qual é o espaço temporal? Ou seja, de quando em quando que eu tenho que pagar? O aspecto subjetivo, ou seja, quem tem que pagar aqui, gente, critério pessoal também é o elemento, por exemplo, quem é o usufrutuário da atividade estatal? Quais são os aspectos pessoais que vão ser considerados? Ou seja, a riqueza, a utilização, o espaço territorial, ou seja, o tamanho da casa, né? Ou seja, eu vou pessoalizando. Eu gosto sempre de falar, gente, porque o direito penal acaba sendo um direito que a gente vê com mais profundidade, é igual o direito penal na fixação da pena. Eu tenho que saber, era menor, era maior? Tinha 21 ou menos de 21? Era idoso, não era idoso? Foi feito sob forte emoção, pouca emoção? Foi feito no Brasil ou não foi feito no Brasil? Isso tudo é relevante. Aqui no direito tributário também. A estrutura da lógica, da estrutura lógica da norma jurídica vai considerar isso. Por isso que eu vou utilizar nessa estrutura da lógica da norma jurídica, eu vou analisar a hipótese e a base de cálculo. O que vai me permitir identificar a espécie tributária é a hipótese e a base de cálculo. Nós temos que diferenciar, gente, a hipótese da destinação do produto arrecadado. Veja bem, então. Vamos lá. Nós vamos falar disso aqui. Hipótese. Base de cálculo. E destinação do produto arrecadado. Olha só, a hipótese, ela pode ser um fato vinculado ou não vinculado à atividade estatal.
Professor, então quer dizer que o dinheiro, quando ele é vinculado, precisa ir para atividade estatal? Não. Olha só, eu pago uma taxa para emitir uma guia. Então, eu pago lá a taxa de emissão de guia, R$ 1,50. Esse R$ 1,50, ele não vai necessariamente para remunerar o servidor. Ele vai para o caixa único. Ah, professor, mas quando eu pago a Previdência, ela vai para o caixa da Previdência. Beleza. Vai para o caixa da Previdência. Mas veja bem, isso não está vinculado ao destino. Você vai pagar a Previdência porque você trabalha. E você aufere uma renda que é cabível de se pagar a Previdência. Agora, e vai ter uma atividade estatal de pagamento da Previdência. Agora, veja bem, se você morrer e não deixar herdeiro, não deixar dependente, o que vai acontecer com esse dinheiro? Ele vai ter uma destinação previdenciária mais genérica. Não vai voltar, não vai ficar para ninguém. Quer dizer, não vai ficar para você. Ou seja, a atividade que está conectada é a manutenção de um sistema de previdência. Mas não necessariamente que você vai utilizar esse sistema de previdência. E não necessariamente que esse dinheiro vai compor aquele quadro, porque eu posso ter uma emenda constitucional que permita ao Estado, e isso já foi feito, tirar dinheiro da Previdência. Hoje não tem, não pode, mas já foi feito isso. Então, a hipótese, apesar dela estar vinculada a uma atividade, não quer dizer que o produto vá para aquela atividade. Inclusive, aquela atividade pode ser remunerada por produtos de outros tributos. De outros tributos. Então, nós temos que desvincular a hipótese da destinação do produto arrecadado. Eu posso ter outras formas. Professor, mas existe uma legitimidade. Aí eu concordo. A legitimação da hipótese pode ser pela destinação do produto. Mas a hipótese, ela é desvinculada da destinação do produto. Ela é desvinculada da destinação do produto. E a base de cálculo é o elemento em que eu meço o tamanho do tributo. Então, a base de cálculo é o valor da propriedade? É a renda? A base de cálculo é o seguinte: ocorreu o fato gerador. Tá, agora eu quero ver a base de cálculo. É o seu salário? Qual o limite? Eu sempre vou utilizar a hipótese, ou seja, o fato gerador como elemento distintivo das espécies. E eu vou analisar o fato gerador pela base de cálculo. A base de cálculo ela também vai me ajudar a saber qual é o fato gerador. Então, por exemplo, IPVA. Qual é o fato gerador? Ter o carro. Qual a base de cálculo do IPVA? O valor do carro. A taxa de lixo. A taxa de lixo. Serviço público efetivo ou potencial de recolhimento de resíduo sólido. Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo é o tamanho do imóvel. Opa, mas e o IPTU? O IPTU é o valor do imóvel. Olha só, o tamanho do imóvel é a base de cálculo. Então, eu sei que eu estou diante. Por que isso é importante? Porque se eu estiver cobrando taxa de lixo baseado só no valor do imóvel, eu posso, na verdade, estar criando uma taxa que, na verdade, é um imposto.
Porque o nome que eu dou à espécie, o nome que eu dou ao tributo pela lei não interessa. Me interessa eu analisar o fato gerador e a base de cálculo dele. Para que eu não tenha um fato gerador, tenha dois fatos geradores com a mesma base de cálculo. Nós vamos estudar isso um pouco mais profundo quando a gente estudar cada uma das espécies tributárias. Mas eu quero já que vocês observem o seguinte: dois fatos geradores não podem ter a mesma base de cálculo idêntica. Essa é a regra, tá? Nós vamos ver que elas podem ter partes da base de cálculo, e aí nós vamos ver isso um pouco, uma flexão, uma flexibilidade disso. Mas a regra é, dois fatos geradores não podem ter a mesma base de cálculo, porque se eles tiverem a mesma base de cálculo, na verdade, eles são um único fato gerador. Um único fato gerador. E aí nós vamos estudar isso mais para frente, tá? Vamos ver aqui a relação jurídica tributária para a gente entender isso melhor. Eu tenho a hipótese tributária, eu tenho o fato gerador, surge então a obrigação tributária, é feito o lançamento, surge o crédito tributário. Anotem aí: hipótese tributária, fato gerador, obrigação tributária, lançamento e crédito tributário. A hipótese de incidência é o momento abstrato, previsto em lei, hábil a deflagrar a relação jurídica tributária. O fato gerador é a materialização da hipótese de incidência, ou seja, o momento concreto da realização. Então, eu tenho isso aqui acontecendo, eu disparo o surgimento da obrigação tributária, que precisa ser lançado, e isso vai gerar o crédito tributário. Então, eu vou saber o que o Estado pode cobrar. Quando eu pego o fato gerador, nós vamos lembrar lá do pecúnia non olet, dos artigos 123, né? E nós já falamos disso aqui, né, nas aulas anteriores. A interpretação do fato gerador é objetiva, tá? Nós não vamos nos deter nisso aqui, porque eu já investi um tempo falando sobre isso. Então, olha só, o que o artigo 4º fala? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Ou seja, se é tributo, se é imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria, se é empréstimo compulsório e se é contribuição, ou seja, a natureza jurídica, porque a espécie tributária é a mesma coisa de natureza jurídica do tributo, é determinada pelo fato gerador, sendo irrelevante a denominação e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Ou seja, se a lei está chamando imposto de taxa, se ela está chamando contribuição de taxa, isso não interessa. Interessa o fato gerador. Então, eu tenho que ir atrás do que a lei... Aí eu vejo muita gente, pelo amor de Deus. A prefeitura criou a taxa de iluminação pública. Toda a lei está perfeita. É uma contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149A. Está perfeita. Ou 145. Deixa eu ver aqui se eu viajei aqui. Peraí. Se é o 145 ou 149. É o 149 mesmo. Viajei, mas não tanto. Aí tá perfeita. Aí você sabe que a pessoa fala, mas está chamando de taxa. Não interessa. A lei está com o fato gerador correto? Está previstas as limitações, as competências? Se a lei está chamando de taxa, o que na essência é contribuição, está correto, não interessa para nós. O nome, o label, né, a etiqueta não interessa.
Se eu estou chamando de contribuição, contribuição sobre a renda, aquilo que na verdade é imposto de renda, não interessa. Então a denominação, deixa eu ver aqui que eu acho que eu atrapalhei alguma coisa aqui na nossa conversa. Isso. A denominação não interessa, nem a destinação legal do tributo, porque o que vai nos interessar é o fato gerador. Deixa eu ver o que eu estraguei aqui. Isso. O que vai nos interessar é o fato gerador. É o fato gerador. Ou seja, se o dinheiro, olha só, se o dinheiro está indo para a coisa certa, é importante que a gente faça um controle em direito financeiro. E pode até me dar o direito de cobrar do Estado. Agora, para a definição da espécie, não me interessa. Para eu caracterizar ele como espécie, não me interessa. E isso vai ser tão importante, por exemplo, no empréstimo compulsório. Eu não falei aqui que o empréstimo compulsório, no caso de investimento, tem que ir para o investimento, no caso de calamidade pública, tem que ir. Se o governo está usando aquele recurso para outra coisa, tudo bem. Porque o fato gerador, olha só, o fato gerador é a destinação. Mas vejam, a princípio, mesmo que ele não gaste aquele dinheiro, ele pode cobrar. Porque eu só vou analisar a destinação no momento posterior. E ele, inclusive, pode virar e falar assim, eu peguei 1.000 do Jamir, paguei funcionário, peguei 1.000 do imposto, fiz o investimento. Resolveu o problema. Ele não precisa pegar os meus 1.000. Então, a destinação legal, ela não é irrelevante do ponto de vista da análise da legitimidade, da análise do meu direito de ter o valor devolvido. Ela não é irrelevante, ela é relevante para isso. Agora, para definir a natureza jurídica, ela não é relevante. Então, o que vai determinar uma espécie tributária é o fato gerador da obrigação. O nome jurídico dado é irrelevante e a destinação dada ao produto arrecadado não importa. É o que não importa para a gente definir a espécie tributária. Pessoal, dado aqui essas considerações, nós vamos fazer uma reflexão que alguns autores criticam essa abordagem. Essa abordagem, ela é predominante. Essa abordagem, ela é a abordagem tradicional sobre o tema. Agora, alguns autores, eles vão criticar isso, eles vão falar o seguinte, olha, nós precisamos correlacionar o gasto, porque o gasto é que justifica a existência. E é o gasto que legitima para o exercício regular. Então, para alguns autores, é preciso dar o direito ao juízo de legitimidade da imposição. Então, o artigo 4º, inciso 2, ele não é uma licença para desconsiderar a destinação constitucional. E sempre haveria uma relação entre orçamento e arrecadação. Sempre haveria uma relação entre esses dois elementos. Correto, eu também concordo com isso, mas do ponto de vista individual, do ponto de vista da cobrança do tributo, da discussão judiciária, o contribuinte ele tem muito pouco campo de discussão sobre isso. Ele vai ter isso no empréstimo compulsório, na contribuição de melhoria. Agora, no aspecto geral, essa legitimação ela é mais política do que jurídica. E ainda não há instrumentos muito desenvolvidos no direito para que a gente, do direito brasileiro, para que a gente cobre essa destinação constitucional. Nós estamos melhorando isso, com mais transparência, com mais órgãos de controle, com desenvolvimento. Mas, a princípio, nós vamos interpretar que a destinação ela é irrelevante para a definição da espécie. Mas ela não é irrelevante para a gente discutir, de alguma forma geral, a legitimação do direito tributário. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, só fazendo essa distinção, né?
os tributos não vinculados ou fiscais não afetados, impostos e tributos vinculados ou chamados finalísticos ou afetados, para que a gente possa concluir a nossa parte da aula de hoje. A partir de agora, nós vamos estudar um pouco mais o que é imposto, vamos estudar um pouco mais o que é taxa, o que é contribuição de melhoria, o que é empréstimo compulsório e o que são as contribuições.